Pessoal, tudo bem? Eu sou o Eliseu aqui do Trilha da Aprovação e eu quero mostrar para você um pouco da nossa mentoria. Vem comigo! 5. Eu falei que a gente ia chegar até a 5, ó, estamos conseguindo. Assinale a opção em que o período apresentado é gramaticalmente correto e adequado para entregar o texto de um ofício. Bem parecido, né? A gente vai ter que verificar. Ô, Luiz, beleza, cara, vai lá, vai lá. Até sábado que vem, hein? Obrigado. Vamos finalizar com essa aqui, né? Acho que os 5 minutos que a gente tem dá para a gente finalizar com essa aqui. Vamos lá, gente. Uma por uma. É uma bem parecida com a anterior. Registre-se que deve-se observar riscos na seleção de instituições e ou especialistas, seja quanto o número de interessados ou aptos nos termos dos editais, seja em relação à expertise para a realização das atividades, ou ainda quanto os atrasos ao longo do processo de contratação. Fala para mim aí, acharam algum erro? Não sei se faz sentido, mas invertendo, no registre-se que deve ser observado riscos. Riscos devem ser observados. Então, registro que devem ser observados, mas ficou estranho também. Não, não fica estranho, fica correto. Tá? É perfeitamente o que você falou. Registre-se. Tá. Registre-se que devem se observar, tá? E outra, faltou um hífen até aqui, né? Você tem que colocar um, né? Apesar que esse se aqui ele pode estar junto do observar, né? Mas tudo bem, mas o plural tem que acontecer mesmo. Devem se observar riscos, ou seja, riscos devem ser observados. Você fez uma transposição aí da voz passiva sintética para analítica, aquela análise que a gente acabou de verificar em questões anteriores aí, uma questão anterior, tá? Então, perfeito, o erro está aqui também. Muito bem. Só que tem um outro aqui que é gritante, gente. Vocês perceberam ou não? No finalzinho da frase, não seria quanto aos atrasos? Isso. E acontece não só no final, acontece aqui também, ó. Quanto ao número, ao. Quanto pede a preposição, quanto ao, né? E aqui também é quanto aos. É isso mesmo, muito bem. Quanto aos. É difícil fazer o A que a gente tira o. Enfim, tá aí, meu garrancho aí. É um A, tá, gente? Beleza, vamos para B. Essa aqui está eliminada. Esclareça-se que a auditoria interna cabe verificar a regularidade dos controles internos, planejar e executar auditorias preventivas e corretivas e avaliar e propor melhorias nos controles internos e nos processos de gestão de riscos e de governança, entre outras competências. E aí, acharam algum erro aí? Esse A é com crase? Ali, esclarece-se que a auditoria interna troca por uma palavra masculina, vamos ver. Auditor. Esclarece-se que... O auditor... Não. Ao auditor. Ao auditor? Cabe verificar. Né? Esse verbo caber aqui, quem ou que cabe verificar? O auditor cabe verificar? Não. Né? Cabe a ele verificar. Uhum. Entendeu? A regularidade dos controles internos. No caso, o verbo que vai fazer, que vai ter a necessidade do A seria o cabe. É o cabe. Cabe a alguém. Tá, beleza. Né? E o sujeito aqui, esse verbo caber é estranho, porque a coisa que é o sujeito. Normalmente o sujeito é a pessoa, né? Aqui não, no verbo caber acontece isso. Quem ou que cabe? Verificar a regularidade dos controles internos é que cabe. Então, esse aqui é o sujeito. Verificar a regularidade dos controles internos. É até um sujeito oracional, né? Tem uma oração aqui. É uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Olha que nome enorme, tá? Então, esse aqui é o sujeito, tá? É o que cabe. Se cabe, cabe a alguém. Então, esse verbo caber aqui, estão fazendo uma análise mais completa aqui, adicional, só por causa da pergunta dela, tá? Ele é um verbo transitivo indireto. Isso aqui é o sujeito. Então, isso aqui cabe a quem? Cabe à auditoria interna. Uma palavra masculina? Ao auditor interno. Então, essa crase aqui, certinho, tá? Eliseu, eu pensei que era um sujeito composto, que é verificar, planejar, Ah, avaliar. olha aí, ó. Isso tudo é que cabe, né? Fiz uma análise bem pobre aqui, ó. E a análise do Eugênio foi completa. Ele é composto, tá? Verificar, planejar, executar auditorias e avaliar. Tudo isso é o sujeito. Tá? Muito obrigado, Eugênio. Vou Então, complementar cabe aí, não Ana. deveria ser plural?
Não, não, porque é sujeito oracional. Engraçado, é um caso que eu tenho um sujeito composto, mas o verbo tem que ficar no singular. Porque ele é um sujeito oracional. Sujeito oracional, o núcleo é verbo, então não pode ir pro plural. Pô, legal, cara. Um monte de coisa que eu nem tinha observado aqui, ó. Eu não entendi. O que que é esse sujeito oracional? Sujeito Você pode oracional é quando o explicar? sujeito é uma oração. É uma oração subordinada subjetiva. A gente chama também de sujeito oracional. Quando ela é uma oração. Aquele sujeito é uma oração. Que é o caso aqui, né? Você tem o verbo verificar, o verbo planejar, o verbo executar, o verbo avaliar. Ah, entendi. Então, quando o sujeito é uma oração, eu chamo de sujeito oracional, aí o verbo ele tem que ficar no singular. É uma regra de concordância verbal. Mesmo que seja um sujeito composto, como é o caso aqui. Então, Mas cabe. teria a ver com aquilo que a Rafaela também falou, da atratividade, né? Quando você põe o verbo antes, Não, não, ele sujeito não precisa, oracional, não tem não. nada a ver, Sujeito né? oracional, Tá não. Se bom. a gente colocar depois, vai continuar no singular. Então, ó, a auditoria interna, aí a gente tem que mudar. Ficaria assim, ó, verificar a regularidade dos controles internos, planejar, executar, avaliar e propor melhorias de controles internos e nos processos de gestão do governo, entre outras competências, cabe à auditoria interna. Então, Interessante. continuaria. Interessante, né? As perguntas de vocês. Eu já fiz essa prova aqui em outras turmas. Cara, vocês colocam umas perguntas aqui que a gente nem tinha chegado ao ponto, gente. Muito boas. As perguntas de vocês são muito boas. Parabéns, viu? Então, gente, essa B aqui está tentando achar e não consegue, né? Vamos para C, então? Vamos guardar essa B aqui, tá? Deixa ela guardada e vamos para as outras. C. Solicita-se que seja encaminhado a esta secretaria, com a maior brevidade possível. É diferenciada, é isso mesmo, João. Solicita-se que seja encaminhada a esta secretaria, com a maior brevidade possível, a prestação de contas contendo os objetivos, as metas e os indicadores de desempenho definidos para o exercício 2024. E aí, nessa C, tem algum erro? Que seja encaminhada a Aqui, prestação de contas? olha, que legal, hein? Então, aqui não é encaminhado, aqui tinha que ser encaminhada, porque quem ou o que vai ser encaminhada? Ela já disse, né? A prestação de contas é que vai ser encaminhada. Então, só solicita que seja encaminhada. Aí ela começa a colocar um monte de coisa aqui para poder atrapalhar a análise, perceberam? É normal de prova. Você começa a botar aqui a esta secretaria, com a maior habilidade possível, a prestação de contas. Então, a prestação de contas é que tem que ser encaminhada. Então, aqui temos um erro aqui, né, de concordância. Então, a gente já elimina a letra C. E assim, fica difícil você enxergar por causa disso aqui. A questão atrapalha bastante. Essa questão aqui eu achei difícil nesse ponto. Nessa assertiva aqui, ficou difícil assim de enxergar, mas legal, já enxergou de boa. Então vamos continuar. Muito bem mesmo, palmas mesmo. Letra D. Ao longo do exercício anterior, identificou-se principalmente riscos de natureza operacional, como possíveis falhas e atrasos relacionados a sistemas, equipes reduzidas ou sobrecarregadas, mudanças de gestão, falta de recursos orçamentários e atrasos no cronograma. E aí, gente, algum erro? Identificaram-se. Boa, identificaram-se. O erro está aqui no verbo também. Por quê? Quem ou que se identificaram? Qual o sujeito? Os riscos, né? Os riscos. Os riscos é que foram identificados. Inclusive, até um pronome apassivador aqui, né? Os riscos foram identificados. Então, o verbo tem que ficar no plural aqui. Muito bom, gente. Vamos para a letra E. E teria que ter uma vírgula antes do principalmente, não teria? Cadê? Ao longo do exercício, identificou-se. Opa, Porque outra senão observação separa, né? interessantíssima. Olha aí, ó, maravilha. Principalmente ele está intercalado, então tem que botar uma vírgula aqui, ó. Já tem uma vírgula depois, então tem que ter uma vírgula, porque ele foi intercalado aqui. Mas aí, a gente também poderia só eliminar essa vírgula aqui também, não poderia? Sim. Continuaria correto? Também. Uhum. Por quê? Porque principalmente ele está intercalado, mas ele é uma palavra só. Aí você pode virgular. Mas se virgular, for que a alternativa escolheu virgular, então tem que fazer como você falou. Tem que ser antes e tem que ser depois. Boa. Achamos já 2 erros aí para ela, suficiente. Vamos para a letra E. Esta secretaria reconhece que, de fato, houveram problemas relacionados à seleção de instituições. Gente, já vou parar aqui. Já acharam algum erro? Dói até o ouvido, né? O meu doeu, não sei o de vocês. Sim. Gente, houveram problemas. O verbo haver, quando está no sentido de existir, ele é impessoal. Então, ele não tem sujeito e nem plural. Então o correto seria o que aqui? Esta secretaria reconhece que, de fato, Houve. houve
problemas relacionados à seleção de instituições. Então, verbo haver, se ele estiver no sentido de existir, né, ele vai ficar no singular porque ele é impessoal, não tem sujeito, não tem plural. E Tá uma bom? pergunta, esse de fato, ele poderia também ser colocado entre vírgulas exatamente para dar aquela ênfase do destaque? É um outro erro. Esta secretaria reconhece que, de fato, houve. Esse, de fato, botou vírgula aqui, teria que colocar aqui uma vírgula antes. Ou Sim. então, como de fato é uma palavra curta, você tirar essa vírgula aqui. Então, já é o segundo erro aqui, ó. Igual principalmente aqui, ó. De fato, deu uma ênfase. Beleza, pode colocar entre vírgulas. Ou deixa sozinho, por ser uma palavra curta. Tá? Então, esta secretaria reconhece que, de fato, houve. Então, para ficar legal, coloca a vírgula aqui e coloca uma vírgula depois. Achamos mais um erro. Tá? Vamos além. E se no lugar de houve, no caso houveram aqui, a gente colocasse o verbo existir? Né? Então ficaria assim, esta secretaria reconhece que, de fato, existiram problemas ou existe problemas? Ficaria no singular ou seria no plural? Existiram, né? Aí fica no plural. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, fica no singular. Mas se você usar o verbo existir, aí ele é normal, ele é pessoal. Tá? Mas isso muda completamente a análise da frase. Quando eu falo houve problemas, quem é o sujeito desse verbo aqui? Houve problemas. Quem é o sujeito? É indeterminado ou indefinido? Não sei. Na verdade, não tem. Não tem. Ele é impessoal, ele não tem sujeito. Gente, eu estava esperando alguém falar assim, problemas, porque dá vontade de falar, cara, problemas houve. Não. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, ele não tem sujeito. Por isso que ele fica no singular. Tá? Então, ele vai funcionar como um verbo transitivo direto. Quem é o sujeito? Não tem. Houve. Tá? Agora, houve o quê? Aí ele tem complemento. Então, problemas aqui vai ser o objeto direto. Tá bom? Agora, se eu trocar isso aqui por existir, existiram problemas. Aí como é que vai ficar? No plural. Quem vai ser o sujeito? Quem ou o que existiram? Pode falar, gente. Se torna problemas, né? Problemas. Aí, se você usar o verbo existir, problemas agora vai passar a ser o sujeito. E existiram é um verbo intransitivo. Problemas existiram. Aí existe alguma coisa? Não. Problemas existiram. Só que ele inverteu, né? Existiram problemas. Você pode trocar. Sujeito e verbo você pode ficar fazendo aqui, tranquilo. Problemas existiram problemas. Tá? Perceberam que a análise sintática mudou, a classificação sintática dos termos muda se você usar o verbo haver no sentido de existir, se você usar o próprio verbo existir, tá? Inclusive, um fica no singular e o outro vai para o plural. Isso pode ser facilmente explorado na prova. Ah, se trocar o verbo haver pelo existir, vai para o plural, não vai? O problemas, ele continua sendo objeto, ele vai ser sujeito. Entende? Então, uma análise tranquila de cair em prova. Tá? Nessa aqui. Então, achamos aqui 2 erros, pelo menos aqui da letra E, né? Já eliminamos. Então, por eliminação, ficou a letra B. Então, a letra B aqui está corretinha. Esclareça-se que a auditoria interna cabe verificar a regularidade de controles internos, planejar e executar auditorias preventivas e corretivas, e avaliar e propor melhorias nos controles internos, dos processos de gestão de risco e governança, entre outras competências. A única coisa que causa uma certa dúvida aqui é essa vírgula aqui, né? Porque o sujeito aqui é composto, né? Você tem que verificar a regularidade, planejar e executar auditorias preventivas e corretivas e avaliar. Né? Então, você parou por vírgula que normalmente não tem, né? Normalmente você tem aqui, mas a vírgula aqui não deixa errado. Você pode colocar uma vírgula aqui depois. É isso, gente. Tá? Já deu o nosso horário, né? Já são 9h08, passamos 8 minutos aí do horário. Né? Grande professor, não professor grande. Boa, Eugênio, boa. Maravilha, gente. Ó, já vou parar a gravação aqui então, beleza? Já completamos aqui. Nossa.